Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao Saúde Mental em Foco dessa tarde. Estamos finalizando o mês de abril, na verdade semana que vem, tá bem pertinho aí. E a gente tá finalizando aí com uma bateria de lives aqui no Saúde Mental em Foco. E é um prazer ter você aqui mais uma vez. Hoje o tema da live é o seguinte, como resolver sintomas de forma definitiva. Imagine você ter algumas dores emocionais, alguns sintomas e você conseguir realmente encontrar uma solução. Muitas pessoas, infelizmente, acabam, por não ter tanto conhecimento, acabam se entupindo de medicações, encontrando aí na internet receitas milagrosas para curar a ansiedade, e a gente sabe que não é assim que funciona. A gente precisa de uma orientação, a gente precisa de um suporte, de um acompanhamento de um profissional que se profissionalizou para isso. O meu convidado hoje é o Rafael Nunes, que ele é terapeuta, formado em medicina germânica, e ele tem ajudado já muitas pessoas nesses últimos anos justamente a cuidar do emocional, cuidar da saúde emocional, e com certeza através da live de hoje ele vai compartilhar com a gente aqui muito conhecimento interessante, no qual você vai ter a oportunidade de entender como você pode aplicar isso na sua vida. É interessante, né? Pois é, fique por aí, convide seus amigos e vamos embora. Deixa eu fazer aqui o convite aqui para o Rafa participar aqui da live. Vamos embora para mais uma live aqui no Instagram. Quem tiver alguma dúvida ou pergunta, é só colocar aqui nessa caixinha de perguntas que a gente vai fazendo a pergunta, tá bom? Pro Rafael. Boa tarde, Rafael Nunes. Boa tarde, meu querido Wendel Melo. Tudo certinho, meu amigo? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, você? Tudo tranquilo, tudo certinho. Maravilha. Finalzinho de semana chegando. Já pensou? Atividades espirituais, outras atividades em família. É muito bom, né? Isso. Então, E, meu amigo. com certeza. Gente, eu tenho uma pergunta que eu quero fazer para vocês de início, viu? Quero que vocês coloquem aqui no chat. E também vamos fazer o seguinte, vamos levantar o pessoal aqui da live. Se vocês enviar para 3 pessoas, cada um de vocês aqui, vai ter 3 pessoas a mais de cada um de vocês, vai, como que é triplicar ou quadruplicar o Wendel? Triplicar. Triplicar, que eu não sou muito bom de matemática nesse sentido, também que eu não dou aula de matemática, né? Então vai triplicar o pessoal aqui da live, mais pessoas terão a oportunidade maravilhosa de ter resultados. Então, gente, vamos fazer esse desafio de tentar triplicar a quantidade de pessoas aqui que serão beneficiadas por meio desse conteúdo. Bora, gente? Vocês topam? Embora. E quem fizer isso vai ganhar presente no final, né, Rafa? Coisa boa, vai ganhar presente no final. É um Mas... prazer poder contribuir, viu, gente? Prazer poder contribuir, Wendel. E também a pergunta é a seguinte: qual vem antes? A reclamação ou a solução? Coloca aqui também, meus queridos, qual que vem antes, a reclamação ou a solução? E no final da live, no decorrer, no inteirinho, o quebra-cabeça vai ser montado, tá? Mas aí vai comentando aqui, qual que vem antes, reclamação ou solução? E vai ser massa, vai ser muito bom. Interessante, Rafa. Para a gente começar aqui, Rafa, a primeira pergunta é a seguinte: existe uma garantia de que os sintomas podem ser resolvidos? Muito boa pergunta, né? Será que existe garantia? Será que para mim os sintomas dá para resolver? Ou eu vou tocando com a barriga, né? Ó, a Lucilene já colocou ali, ó, reclamação. A Antônia colocou solução. Vai ter um empate, hein, gente? A Cintia, reclamação. Vai colocando aí, meus queridos. Qual que vem antes, reclamação ou solução? Isso é bem interessante. E agora, em relação à garantia, né? Dá pra gente garantir? Será que é possível para você ter resolução dos sintomas? Talvez você está com crise de ansiedade. Talvez você está com dores no corpo. Talvez você está com sintomas fortes, né? De transtorno bipolar, ó. E talvez você já ouviu de pessoas, até profissionais da saúde, bem intencionados, né? Segundo o conhecimento que tem, que possui, que é pro resto da vida. Aí tem que tomar aqueles remedinhos pro resto da vida, né? E, gente, se tá prescrito um medicamento, não deixe de tomar, viu? O ponto aqui é trazer conteúdo em esclarecimento, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa respeitar o ciclo desses medicamentos, cortar ele, dá ruim, em relação neurológica, fisiológica, então é importante.
pessoal comentando aqui, né, Wender? Reclamação, a Cíntia, Bar, Milena, reclamação, a Railane, reclamação. Muito bom, gente. Vai comentando, vai ser muito massa, gente. E aí, meus queridos, olha que interessante. Quando se trata de sintomas, a gente entende o seguinte: todo método, todo tipo de tratamento, toda área que envolve medicina, física, mental, emocional, tem suas limitações. Então, primeira coisa é entender isso, tem suas limitações. Agora, em relação ao meu sintoma, será que é possível resolver? O que está envolvido, né? Então, olha que interessante, meus queridos. Por ter limitações, depende do método, pode ser limitado para as questões que você quer cuidar. Então, esse é o primeiro ponto. Garantia depende do método que você está buscando. Porque, infelizmente, tem pessoas que têm aquele trauma de terapia, né? E aí eu pergunto, qual terapia fez? Ah, eu fiz uma terapia assim, outra assado. Mas não existe só 3 métodos, não existe só 3 tipos de terapia. Existe um monte de métodos, um monte de tratamento, existe várias formas de se cuidar de um sintoma. Então, o corpo ele tende a generalizar, né? Novamente, cuidado e lembrar que todo tipo de método tem sua limitação. Não generalize porque é ruim. E, obviamente, tem métodos e tem métodos mais eficazes para as questões que você quer cuidar. Então, toma cuidado com o cérebro, porque ele gosta de generalizar as coisas. Ah, não dá mais certo, meu problema não tem solução. Será? Será mesmo que você não tem solução se outras pessoas tiveram resolução para esse sintoma? Então, isso é um ponto importante. Se outros resolveram isso que você está tendo, significa que você também pode. Caramba, a grosso modo, perdão a palavra, mas caramba, todos nós somos seres humanos, todos nós temos um cérebro, temos uma mente, embora tenha questões, ambiências diferentes, questões diferentes a se resolver, acontecendo, todos nós temos uma mente, todos nós somos cérebro, todos nós temos um corpo. Então, olha isso como uma oportunidade de que para você também é esperança. Porque esse tipo de pensamento cá entre nós, é egoísta, tá? É egoísta no sentido de para mim, tem que ser algo de outro mundo, né? Então não é assim. Então esse é um outro ponto relacionado a existe garantia. Será que há possibilidade de, no meu caso, resolver? Então a gente está abrindo um pouco o leque, né? Estamos abrindo o loop e aproveitando. Quem está chegando agora, coloca aí, por favor, que a gente vai montar um quebra-cabeça aí no final. Coloca, por favor, reclamação ou solução? Qual que vem antes? Qual você acha que vem antes, a reclamação ou solução? Olha o que a Josi Bellini falou. Eu estava com dores no corpo, conversei com o Rafael uma vez e só as dores... uma vez só e as dores sumiram. Prazer ter contribuído contigo, Josi. Muito prazer, viu? E, gente, quando se trata de presente, de conversa, é isso aí, viu, gente? É contribuição. E parabéns, Josi. Parabéns mesmo. Amo ver suas lives, Célia, né? Sempre são muito instrutivas. Fiz o Mastermind no ano passado. Top, Célia! Feliz por ter contribuído também, viu? Tá contribuindo com as lives, menina? E o pessoal comentando, né? Reclamação. Tem mais aqui, estão no lado da reclamação que vem antes do que a solução. É interessante, gente. E no final eu vou trazer o porquê que eu fiz essa pergunta, que a minha cabeça vai se encaixar. Mais alguns pontos, Wendel, dessa pergunta, que eu acho interessante a gente ampliar a clareza disso. Vamos esboçar um pouquinho mais, pode ser? Embora. E aí, beleza. É garantido, existe questões, para mim, é possível ter certeza que há possibilidade, assim, que eu consigo resolver esse trem, mas eu tenho dor no corpo, tenho dor, assim, mais de anos, mas o meu caso é 30 anos de dor na coluna, já fiz cirurgia 1, 2 vezes, estou para fazer outra, no meu caso, acho que não, será? Olha que existem pessoas que já teve resultados dor na coluna, mais de 30 anos, já fez cirurgia, desmarcou. Será?
Ah, mas as dores sumiu. Será que no meu caso vai sumir também? Será que o seu caso é um diferencial acima de todos os outros casos? Sendo que a gente, todo mundo é ser humano. Então, olha dessa forma que contribui, tá? Para você, pelo menos, ter esperança. Agora, existem outras questões que está envolvido. Uma resolução na OMS, agora eu não lembro se é 2017 ou 2019, mas tem uma resolutiva da Organização Mundial de Saúde que diz o seguinte: 70% dos pacientes paciente médico, vão para o médico quando tem problema, tem sintomas, os sintomas são total ou parcial psicossomático, isso é, emocional, quando a origem é emocional. Agora, olha que interessante, pacientes médicos, o que o médico cuida? Da medicina convencional, do físico, certo? Cuida do físico. 70% dos pacientes que vão para o médico têm problema emocional e não físico, total ou parcial. Estão indo para o lugar certo? Sim ou não? Acho que não. É isso mesmo, é muito bom ainda. Porque o que acontece? Se o problema é emocional, total ou parcial emocional, e está indo para cuidar do físico, eles estão indo para o lugar certo. Não é para ir no lugar que cuida do emocional. Se é emocional total ou parcial, se é parcial, não deve ir no lugar que cuida do emocional e também ir no lugar que cuida do físico. Se é parcial, então por que existe esse caminho? Tipo, não, estou com um problema no médico, estou com um problema na farmácia, vou lá tomar um remédio que captava o buraco. Gente, 70% das pessoas no mundo, OMS, Organização Mundial da Saúde, estão indo no lugar errado. Em primeiro lugar. Não que não deve ir, mas não é aquele lugar que deve ir em primeiro lugar. Faz sentido? Total sentido. E qual que é o resultado? Não tem garantia de resolução de sintoma. Ou seja, vão para o lugar e acaba não tendo os resultados que gostaria. E pode entrar naquela questão de generalizar a situação. Pode falar, Lívia. Interessante, Rafa, porque eu estava assistindo um dia desse uma palestra, acho que foi do Lai Ribeiro, alguma coisa assim. Ele falando em relação à indústria farmacêutica. Eu achei interessante isso. Porque a intenção em si das indústrias farmacêuticas, né, não é que as pessoas se curem, não é você tomar um ansiolítico e vai acabar a sua ansiedade para sempre. É uma coisa muito superficial, né? Ou seja, às vezes as pessoas são recomendadas a tomar uma medicação que fisicamente vai ajudar em alguma coisa, mas não vai ser completamente como você está mencionando, né, Rafa? Vai ser uma coisa paliativa. Ou seja, a qualquer momento vai ter um gatilho, vai ter uma situação que vai desencadear novamente aquele grau de ansiedade, aquela síndrome do pânico, aquele medo, naquela dificuldade para superar, por exemplo, um luto ou a morte de alguém que a gente ama. Então, assim, a indústria farmacêutica, ela quer dinheiro, né? Ela não quer cura das pessoas. Exatamente. E tem uma informação que muitos aqui eu acredito que não sabem. Talvez a grande maioria do Brasil não sabe. Quem que chefia as pesquisas científicas aqui no Brasil? Quem que está por trás? Quem que financia? Quem que paga? Porque cientista tem que receber o salário para poder pesquisar. Então eles precisam de comer, precisam de salário, ganha bem, faz faculdade para isso. Quem que eles pesquisam? Quem que paga eles para pesquisar? É as indústrias farmacêuticas. E o que eles vão pesquisar? Vão pesquisar medicina germânica? Vão pesquisar como resolver sintomas usando as ferramentas que já tem no corpo? Não, isso não seria vantajoso, entendeu? Então, olha que interessante, porque embora contribui, a ansiedade é uma falta química, dependendo do nível da crise de ansiedade, né, que acontece, a constância. Então, o corpo ele não está produzindo os neurotransmissores necessários, alguns hormônios específicos importantes que deveria produzir. Então, o medicamento vai estar suprindo essa falta. Então, vai fazer aquilo que o corpo não está fazendo. A pergunta não é que medicamento eu preciso para poder suprir essa falta. A pergunta correta seria: por que o corpo não está produzindo como deveria produzir? Porque quando a gente entende um porquê que é mais
Mas a causa é porque não está produzindo isso, por isso que precisa disso. Não, a causa é por que o corpo está deixando de produzir isso. Mas é alimentação. Mas vocês viram a notícia daquele médico cirurgião estético que ele esqueci o nome dele, Dr. Ray. Já ouviu falar do Dr. Ray? Já sim. Ele deu uma notícia exclusiva com o Danilo no The Noite, né? Com o Danilo Gentili. Ele anunciou ao mundo, né? A partir do The Noite, porque ele gosta muito dos brasileiros, né? Aí ele preferiu anunciar isso que aconteceu com ele lá no The Noite. E o que ele falou? Médico Dr. Ray, se vocês forem pesquisar, e ele mesmo falou, desde os anos 70, ele não toma refrigerante. Deixou de consumir refrigerante desde os anos 70. Entre outras coisas, açúcar, muitos alimentos que pregam que vai estar trazendo problemas, ele deixou de consumir. Isso desde os anos 70, tá? E aí ele deu a notícia no The Noite que ele contraiu câncer de próstata. E estava grande o trem. E aí ele falou, como que isso aconteceu, sendo que eu estou assim, top dos top, um exemplo na área de prevenção de alimentos, né? Se privou de muitos alimentos, por quê? Acreditando que os alimentos que traziam isso. E ele mesmo disse, né? Mas o meu neurocirurgião falou que eu não cuidei do principal, que é a mente. E ele falando, gente, cuida da mente, não só da alimentação, cuida da mente, porque a questão dele foi emocional, gente, câncer de próstata. Foi da alimentação? Não foi. Então, infelizmente, muitas pessoas estão também indo no lugar errado. Quando se trata do corpo, está com questões emocionais, e essas questões emocionais estão contribuindo para o próprio corpo diminuir certas funções, certas produções de neurotransmissores, por exemplo, gerando crise de ansiedade. Tem um porquê. Não é o que medicamento eu preciso tomar agora, qual que é? Agora viciou, precisa mudar os medicamentos. É o que eu preciso fazer para resolver o conflito que está gerando aquela crise de ansiedade. Resolvendo o conflito, resolve a crise de ansiedade. É simples, gente. Faz sentido? Total sentido, Rafa. Infelizmente, uma pena que hoje nem todo mundo está disposto a aprender isso, né? E entender que de fato a gente consegue, né? Através de um acompanhamento, através de um processo terapêutico, essa ajuda, né? Exato. E aí entra um ponto que entra no ponto principal dessa pergunta. É garantido que o meu problema ele pode ser resolvido? Não é para todo mundo a resolução. Como assim, Rafael? E também não é destino, tá? Para mim para mim não é. Como vou saber se para mim é ou para mim não é? Não é tipo assim aleatório, tá, gente? Olha que interessante. Tem pessoas que não querem a solução para aqueles problemas. Inconsciente, muitas vezes. Então, o que acontece, infelizmente, é que tem pessoas que estão em um padrão que esse padrão não permite para ela uma transformação. Sem ela perceber, ela está sendo a própria inimiga. Sem ela perceber, ela está se colocando numa situação de vítima, uma situação de reclamação, e essa situação impede a autocura do corpo, a autorresolução. Essa situação é perigosa, porque, olha, eu gosto de fazer um paralelo. Quem aí acredita na Bíblia, eu gosto de citar questão científica comparar com a Bíblia, né? Teve uma ocasião que nosso Senhor Jesus disse assim, né, para os discípulos irem procurar os merecedores. Olha que interessante. O que é um merecedor? A definição de uma pessoa merecedora nesse sentido é aqueles que são dispostos a ouvir e a aceitar os ensinos de Jesus. Então, o merecedor é aqueles que ouvem e aceitam, certo? Ouvem e aceitam. Quem ouve, aceita e coloca em prática são pessoas que são consideradas merecedores por Jesus, tá? E o nosso Criador. Agora, o que acontece? Quando nós vamos atrás de questões para resolver emocionalmente, esse mesmo princípio é importante. A gente ouvir, aceitar e fazer alguma coisa.
a gente ouvir, aceitar e buscar fazer aquilo. E aí entra a questão da gente estar receptivo àquelas informações. Ah, mas é muito bom para ser verdade. Já teve ocasiões, por exemplo, que eu cuidei de pessoas, e aí eu trouxe a origem, a pessoa entendeu, mas ela falou, ah, não, mas é só isso. Ou seja, criou um bloqueio. Deu o que fazer para poder contribuir para a pessoa ter clareza. Nossa, faz todo sentido. Deu o que fazer, mas poderia correr risco da pessoa não ter resultados. Por quê? Porque precisa compreender o processo do corpo para alcançar a auto-resolução. Aí entra numa frase. Uma pergunta só ainda, mas as outras devem ser mais curtinhas, né? Porque a gente tem um trabalho para dar sequência, né? A partir das umas, da 1 hora. Então entra na frase que o Dr. Hammer, né? Da medicina germânica falou o seguinte: toda doença é uma solução biológica para um conflito emocional inconsciente não resolvido. A doença é uma solução para um conflito emocional que existe, é inconsciente, ou seja, a pessoa não tem consciência e não está resolvido, certo? Então a doença é uma solução. A doença é uma solução. Grava isso, gente, a doença é uma solução para um conflito que não está resolvido. A doença é um alerta, está mostrando o caminho para resolver aquele conflito. E aí, em sequência, essa frase diz o seguinte: descobrir, compreender, esse é o ponto, de ouvir e aceitar, né? E entender, compreender, descobrir, compreender, tornar consciente aquilo que estava inconsciente, tornar consciente o código secreto do sintoma, detém a doença até a sua total remissão, tá? Então, esse é o ponto importante. Não é, para mim não tem resultado. Será que eu estou disposto a resolver esse sintoma? A aceitar essa solução? Esse é o ponto, meus queridos. Faz sentido? Total sentido, Rafa. Muito interessante mesmo. Interessante. E aí entra o que a Josi falou. O que foi a Josi, né, que falou? Que conversou comigo. Foi a Josi? Deixa eu Isso, lembrar. Josi. Isso. Eu tava com dores no corpo, conversei com a Rafael uma vez só e as dores sumiram. KKKK, olha que alegria, né? Ele entendeu, compreendeu, tornou consciente. E aí o corpo ele deu sequência. Ah, mas Rafael, eu acho que eu não entendi direito. Pergunte. Vamos entender, vamos tornar consciente, vamos atrás dos resultados. Então, é por isso que, por exemplo, um terapeuta não pode garantir 100% que a pessoa vai ter resolução daquele sintoma. Mas ele pode dizer, se ele tem base, se ele tem conhecimento e conhece o caminho para a resolução, que há a possibilidade de alcançar a resolução em até 100%. Porém, lembra lá? Aí a parte da pessoa precisa compreender, precisa estar disposta a aceitar, ouvir e aplicar, se tiver alguma questão para aplicar, para mudança de percepção e por aí vai. Faz sentido? Muito sentido, Rafa, muito sentido mesmo. Inclusive, eu quero fazer um pedido para quem está acompanhando a gente aqui nessa live, que clica aqui em cima, gente, nesse nome que convidou você, e já passa a seguir aqui o Instagram do Rafael. Rafael sempre compartilha conteúdos no feed, faz lives aqui no Instagram também, compartilhando muito conteúdo aqui com vocês. Então, vocês podem, inclusive, até maratonar tudo que o Rafa já compartilhou no perfil dele. Tem bastante conteúdo, indicar para seus amigos que estão sofrendo com alguma dor emocional e não sabe a quem recorrer à ajuda, pode indicar o perfil do Rafael, tá bom? Seguem lá, gente. RN Terapia, clica ali. E será um grande prazer contribuir com vocês. E tem conteúdo, viu? E tem conteúdo profundo, que eu faço questão de contribuir mesmo. Tem conteúdo profundo, gente, que vai contribuir muito. Não é profundo assim, místico não, tá? Clareza. Tem muitos profissionais que colocam lá tudo bagunçado, um conteúdo no Instagram, mas eu não faço isso, tá? Eu trago questão que vai contribuir. Teve pessoas, eu lembro do exemplo ai, caramba, eu esqueci o nome, peraí. Eu acho que é Nelly, ou é Nelly, alguma coisa, agora eu esqueci o nome dela. Ela teve resolução de fibromialgia
quando eu fiz uma campanha de ensinar as origens da fibromialgia em uma semana de lives. As lives não estão mais à disposição, mas volta e meia faço campanha assim, tá? De questões profundas, onde numa live não dá para englobar só numa live, né? Então, assim, ele nunca não toma mais remédio. Esses dias conversei com ela, não tem, por exemplo, dores. Ela garantiu essa oportunidade, teve resolução maravilhosa, sabe? Ela não toma mais remédio. Fibromialgia 100%. E quantas pessoas já contribuem em resolver fibromialgia, né? E a gente entra nesse ponto, gente. Ah, mas eu tenho fibromialgia, será que é para mim? Compara de forma positiva que você, assim como outras pessoas teve e não tem mais, você também pode não ter, tá? Isso também é humildade, reconhecer que a gente não é melhor que o outro. E aí entra também esse ponto. A reclamação ou solução? Vamos responder agora, nesse ponto? Vamos embora. Justamente essa próxima pergunta, né? Por que é fundamental a terapia para a resolução dos problemas emocionais? Isso entra bem nessa questão, né? Quando se trata do emocional e quando se trata de terapia, quando nós entendemos as questões emocionais que está gerando sintomas, que está gerando aquelas sensações, aquelas impressões de outros que eu tenho sobre outra pessoa, sabe que é aquela coisa assim, tipo, eu tô lá de boa, alguém fala alguma coisa e a pessoa já vira o rosto, já fica com raiva, já começa a falar um monte, já começa a colocar na cabeça um monte de coisa que depois fica pensando, puxa, nada a ver, né? Mas aí tá feito o capa, falou com raiva, estourou, e isso não é nada legal, infelizmente. Essa impressão, ela tem a ver com questões do passado. Essa impressão, essa sensação entra no que é chamado de esquemas emocionais. São padrões distorcidos de pensamento, comportamento e sentimento, que acaba trazendo aquela questão assim, insegurança, desconfiança da pessoa, dos outros, aquela sensação de que vai ser rejeitado, e aí rejeita para não ser rejeitado, abandona, aí entra num combate, vê as coisas como tudo combate, sabe? Então tudo isso está relacionado a pessoas com questões que precisam ser resolvidas. E aí essas questões, elas só vão ser resolvidas se uma trave ser retirada. E o que impede das pessoas alcançarem a resolução é essa trava. É essa trava. Qual que é essa trava? A reclamação. Quando a pessoa reclama de algo, ela está fortalecendo aquilo. Mas existe reclamação certa. Eu estou falando aqui daquela reclamação que a pessoa ela não busca solução. Ela só reclama e fica trazendo aquilo direto. Aquilo fortalece. Essa trava, ela está por trás de muitas pessoas que não conseguem alcançar a solução que elas querem muito alcançar. Aí no final elas falam, não é para mim. Aí a reclamação vem antes ou depois? A reclamação sempre tem que vir antes. Quer reclamar? Então precisa usar 2 critérios para não travar, para não entrar num ciclo de reclamo para buscar uma recompensa que é o afeto. Eu reclamo para ser ouvido. Isso dá ruim, gente. Então a reclamação entra em 2 critérios. A pessoa precisa reclamar para quem pode resolver o problema. Esse é o primeiro critério. E reclamar com o objetivo de resolver o problema. Quando a gente alinha esses 2 critérios na reclamação, acontece algo interessante no nosso corpo. Não vamos ficar estressados, porque a reclamação gera cortisol. Adrenalina, noradrenalina, ativa uma área do nosso cérebro, a amígdala, e a gente entra em estado de alerta. A gente começa a produzir hormônios de estresse, que é a cortisol, adrenalina, noradrenalina, entre outros componentes que compõem os hormônios de estresse. Então, quando a gente reclama com o objetivo de resolver o problema, reclama para resolver o problema, a gente busca a solução que vem depois.
Então imagine, eu estou lá diante do terapeuta Rafael, eu preciso muito resolver as dores, igual a querida citou aqui, né? Uma querida, a Josi, né? Josi Bellini citou, tenho dores, eu quero muito resolver. Então reclama, claro, é importante, reclamou. Mas qual é o objetivo? De resolver. E aí a solução dada já é uma esperança, uma âncora, e com isso eu quero colocar em prática para buscar resolver. Faz sentido? Total sentido, Rafa. E é tão interessante essa questão que você comenta, Rafa, em relação a gente não. Nessa questão da reclamação, né? Às vezes você reclama, mas não faz para onde resolver a situação, né? Aí desabafa com um, faz do ouvido de outras pessoas só uma caçamba de lixo, por assim dizer. A É, pessoa diz assim, olha, faz terapia. Não, olha, mas fulano fez isso. Aí fica. Aí vai ir atrás, muda para resolver o problema, que é a situação da pessoa é reclamar. Ela só quer reclamar. exato. E isso está por trás de um movimento que a pessoa ela se coloca, uma pessoa que faz isso, reclama e percebe que pessoas que têm esse movimento elas reclamam no tempo presente. Reclama do que está acontecendo, do sintoma que tem, ou do que pegou, daquele sintoma de outro, da chuva, do sol, de tudo. Só que o que acontece? Esse movimento coloca a pessoa ativa na pessoa um posicionamento de vítima. E aí o que uma vítima faz? Ela só reclama, mas ela não tem força de ação para movimentar, para resolver aquilo do qual ela está reclamando. Tanto que se alguém dá uma solução, ela muda de assunto ou continua reclamando. Por quê? A reclamação esconde o benefício. Gente, a reclamação esconde o benefício. Todo movimento esconde o benefício. Todo movimento, quem está anotando, anota aí, esconde o benefício. O movimento da reclamação traz o benefício do afeto. Quem reclama, inconsciente, mesmo sem perceber, está buscando ser ouvida, está buscando afeto, está buscando ser reconhecida, não é reconhecida, afeto, ouvida, está buscando calento, o que faltou talvez lá na infância. Mas aí a gente entra num outro ponto mais profundo, né? Outro tema, talvez para ampliar esse. Mas o benefício de quem reclama e se coloca numa posição de vítima é receber afeto. Então, uma pessoa que recebe afeto, ela está reclamando por isso. Para que resolver problema se o problema dela está sendo usado para reclamar, para receber afeto? Por mais que está ruim, ela está ganhando a recompensa dela. Ela já está tendo a sua recompensa, que é afeto. Só que ninguém, gente, escreve uma coisa, ninguém tem a capacidade, ninguém é saco de lixo para ficar ouvindo aquilo todo o tempo. Traz problema para a pessoa que está ouvindo e para a pessoa que está reclamando. Por isso que a reclamação prejudicial é prejudicial, o próprio nome já diz. E trava a pessoa de buscar solução. A reclamação, ela deve vir antes da solução. Quem reclama precisa querer a solução para resolver o problema. Saindo disso, é vítima. E a gente precisa tomar cuidado, porque aí entra aquela questão, nem todos que vão fazer terapia estão dispostos a ter resolução. Porque talvez a pessoa só vai para reclamar, para desabafar, falar das coisas na outra semana também. Então esse tipo de método é perigoso, porque só coloca a pessoa ainda mais fortalecendo e vai ter resultado. Talvez vai ganhar alguma instrução, alguma coisinha ali, mas toma cuidado, porque o importante é buscar a resolução e sair desse papel de vítima para não travar a autorresolução, para não travar o progresso, o processo da pessoa resolver aquilo. Faz sentido? Total sentido, Rafa. Muito bem colocado, né? Que você falou. Agora, o que é que eu preciso fazer, Rafa, para fazer mais, para a gente fazer, né? Para alcançar realmente a resolução desse sintoma? Isso é muito importante, gente. Porque o que acontece? Para a gente conseguir alcançar a resolução, precisamos ter em mente que somos seres humanos. Outras pessoas tiveram resolução, também posso. E não reclamar prejudicialmente, mas aceitar a solução. Porque o problema não é um problema, é a sua atitude em relação ao problema. Se a sua atitude for resolver o problema se torna apenas um obstáculo a ser superado.
E a reclamação, ela passa a ser com o objetivo de resolver aquele problema. Para quem pode resolver o problema. Então, quando se trata de resolver questões aqui dentro, começando com o atismo, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, não é, gente? Porque se ainda não está claro, o corpo, a chance do corpo não dar sequência do processo de autocura é muito grande. Então, ter em mente, eu posso, se outros conseguiram, eu também consigo. Vai para um profissional que é capaz de conseguir resolver isso, ajudar você a resolver. A responsabilidade de alcançar a resolução é da pessoa que está buscando. Ninguém pode fazer pelo outro aquilo que a outra pessoa mesmo pode fazer. Então, existe um limite de um profissional para o paciente. Então, o profissional traz e mostra o caminho, pode até pegar na mão, e pega na mão muitas vezes, e deve pegar, mas até certo ponto, porque depois, a partir daí, a pessoa ela vai precisar, com clareza, saber como caminhar com as próprias pernas. E tem essa questão também, buscar um profissional que pode ajudar a caminhar com as próprias pernas. Porque quem aprende não depende. Então, entender, compreender, ter clareza ajuda a se auto-resolver depois. E isso é maravilhoso, isso é transformador. Então, para que isso possa acontecer, ter em mente que o caminho para a transformação é possível quando você mesmo está disposta a isso. Mas talvez você está tendo um sintoma crônico, talvez autoimune. Será que para mim é possível resolver? Tem sintomas que, de repente, resolver, voltar ao normal, não tem, de repente, possibilidade. Mas estacionar aquele sintoma tem. E o que é melhor? Imagine que um carro está andando. Você está vendo um carro em movimento. Se um carro está andando, precisa de alguém para controlar aquele carro, certo? Ele está em movimento. Então, precisa de alguém para estar no controle do carro. Está em movimento, senão pode sair da rua, pode bater. Certo? Então, o carro está em movimento, mas ele está controlado. Alguém está no controle, para ele não sair da rua. Agora, imagine que o carro estacionou. Precisa alguém controlando aquele carro? O que você acha? Se ele estacionou, precisa alguém estar ali no volante se ele está parado? Não, porque está estacionado. Se está estacionado, para que controlar uma coisa que já está parada? Não precisa. Então, tem sintomas que dá para resolver e existem sintomas que dá para estacionar. Se está estacionado, precisa de algum medicamento para ficar controlando ainda o que está parado? Esse é o ponto, tá? Então, existe também sintomas que dá para estacionar. Então, mas será que o meu dá para estacionar? Dá para resolver? Como que eu posso saber? Então, o ideal é uma avaliação. É alguém para poder estar mostrando para você, mas lembrando que cada método tem suas limitações. Então, se tem um método que é possível trazer esse nível de clareza, por que não? Né? Por que não? A Josi falou uma coisa que eu achei legal aqui. Eu me acabei procurando alguém para me ajudar, que eu queria resolver. Eu achei o Rafael através do Engel. Jeová nos ajuda sem a gente perceber. Que massa! Amém, Josi. Parabéns, menina. E os comentários aqui, gente, que massa. Feliz de estar ouvindo esse comentário. A Noeli comentou, deixa eu botar aqui. A Lucilene, né? Como faço para seguir o Dr. Rafael? A Noeli respondeu a Lucilene, né? Ali em cima, ó. Ali em cima. A Noeli falou os melhores, Rafael Angel. A Noeli tá fazendo terapia comigo, Angel. E veio por meio de você também. Noeli, tá gente boa demais. Gente boa. A Josi, ó. Parabéns, Josi, também, que tá fazendo terapia comigo. É um prazer, viu? Tem um monte aqui que eu tô vendo também, gente. A Silvana, na verdade, Rafael. Né? A Célia, sim. É terrível as pessoas que reclamam de tudo, se sentem mal perto das pessoas assim, se não mudar. Que hora... Exatamente, Sheila. Exatamente. Edinha, né? Verdade, Rafael, concordo plenamente com você. Maravilha. A Lira falando bom dia. E, gente, pessoas que ficam só reclamando, para mim, isso acaba me afetando emocional. Lucilene, todo mundo. Não tem, até profissional da saúde, ficar do lado de uma pessoa reclamando, é questão de tempo para criar sinapses por meio do espelhamento neuronal. Aí as sinapses vão sendo inconsciente transmitidas, a pessoa acaba
uma pessoa lá em cima, né? O emocional lá em cima, o emocional tinindo acaba se tornando, reclamando, acaba se lascando também. Tomar cuidado, ter os limites certos, né? É importante para ficar bem. E é exatamente, né? Que massa, gente. Bom contribuir com vocês. Obrigado também, viu, Engel? A oportunidade, né? Ou nada, meu amigo. Você faz um excelente trabalho. Isso é só fruto do seu trabalho aí nos bastidores. Aqui a Feliz gente por está contribuir. apresentando aqui, você expressando aqui o assunto, mas na hora do vamos ver, é na terapia, a pessoa, você ali ajudando ela, sem dúvida faz essa diferença. Parabéns. Exato. É um treinamento, é um tratamento, é um direcionamento, a pessoa tem um acompanhamento, os resultados eles estão ali para poder acontecer. Então isso é muito bom, é muito importante e vale muito a pena, porque é o emocional, né? E infelizmente pessoas acabaram fazendo, me procuraram assim como o último caso, né? Foi, você é o último caso. Eu já tentei de tudo. Aí eu falo, só não tentou eu, vamos lá? Não é Porque isso? o que acontece? Imagine, investir em cirurgia 50 mil, investir nisso, investir naquilo, sendo que um tratamento de terapia poderia ser o suficiente para evitar essas questões, né? Então, quando tem um sintoma, tem um alerta te mostrando que precisa ser resolvido. Se não fazer nada, dá para esperar resultados. Muitas pessoas acabam deixando passar o tempo e tem uma frase que eu acho bem interessante, eu ouvi uma vez, a pobreza cobra juros. Não é que a pessoa é pobre, não é que tem condições, às vezes não tem. Mas de qualquer forma, se a gente vê uma coisinha assim na nossa pele, não é nada, ou compra lá um negocinho para passar. No outro ano, talvez tem que fazer cirurgia para retirada de tumor. Se está com uma dor na coluna, não é nada, dá para aguentar. Talvez daqui 2 anos, 1 ano, depende, até menos, tem que pagar uma cirurgia de 50 mil. Olha como como é um prejuízo, né? Ignorar os sinais que o seu corpo está te mostrando. Seu corpo é seu amigo, está te avisando. E aí a pergunta é, vamos aprender a ouvir esses sinais? Igual a Josi, né, falou, uma conversa que eu tive com o Rafael, resolveu as minhas dores, não estou tendo mais, nunca tive mais. E toda feliz da vida, né? Então, gente, esse é o ponto. Vamos atrás de resolver essas questões, para que ficar reclamando não ajuda em nada, só fortalece, só piora, e depois reclamar de cirurgia, depois reclamar de outros sintomas. Gente, ninguém merece. A gente tem um presente dado do Criador para nós. E não vamos fazer isso com esse presente, né? Vamos amar a nós mesmos e também os outros, não só os outros e não a nós mesmos, né? A ordem que nosso Senhor Jesus Cristo deu é ame o seu próximo como a si mesmo, que veio da ordem do Criador para nós, né? Isso mesmo. Agora, se alguém perguntar assim, Rafa, essa resolução, Rafa, que você está dizendo assim aqui na live, é isso? Qual seria a Oi, pode resposta? repetir? Se alguém perguntar assim, Rafa, essa resolução que você falou, que é tão importante a gente ter, isso é para mim? Qual seria a resposta? Aí, olha que interessante, essa pergunta é muito boa. Agora, quem gostaria de responder essa pergunta sobre que o Wendel falou? Essa resolução é para mim? Essa resolução das dores que eu estou sentindo, dos sintomas que eu estou tendo, é para mim? Responde aí, gente. Quem acha que é para você essa resolução? Quem aí acha que essa resolução é possível alcançar? Quem aí entendeu as questões do live? Quem aí teve clareza? Quem se identificou? Não importa. Quem acredita que essas questões possíveis? É para você? Comenta, por favor, que eu vou contar uma história. Eu vou contar uma história de uma pessoa que estava recebendo um auxílio deficiência. Teve problemas de síndrome de Tourette. Vai comentando, tá, gente? Por favor, quem desejar vai falando. Teve problemas de síndrome de Tourette. Sabe o que é a síndrome de Tourette? É um transtorno neurológico, de tiques involuntários, assim, sabe? Tem pessoas que têm um agravamento desse sintoma, que fala palavrão, mas não é porque ela quer, é involuntário. Sai umas coisas, sabe? Que às vezes faz aquele tique, sabe? É involuntário, não tem pensamento antes. É motor. Então tem pessoas que sofrem com síndrome de Tourette.
Essa pessoa também tinha transtorno obsessivo compulsivo diagnosticado, tá? Que os médicos, eles receitaram medicamentos para os dois, tanto questão neurológica como mental, no transtorno obsessivo compulsivo. Que aí os tiques têm um pensamento compulsivo antes, para realizar tiques, tá? Então, essa pessoa também tinha dores no corpo. Essa pessoa sofria de crise de ansiedade, depressão, pânico. Essa pessoa estava tomando mais de 20 medicamentos por dia. Essa pessoa, pessoas falavam para os familiares que tinham que colocar no manicômio. Não tem jeito não, para que sofrer com essa crise psicótica todo dia tendo, né? Olhando essa pessoa, eu pergunto para você, teve resolução para essa pessoa? Essa pessoa conseguiu resolver questões? O que você, olhando assim uma pessoa desse jeito, você daria credibilidade, você daria crédito, você falaria, nossa, a pessoa é uau, essa pessoa é um exemplo. Com certeza não, né? Talvez eu olharia falando, caramba, não tem mais jeito não. Não tem esperança, né? Agora eu vou dizer para você, quem respondeu aqui, né, da resolução é possível, acredito que seja possível sim, a Rúbia Vieira, parabéns Rúbia. Dalva, sim, é possível através da terapia, parabéns Dalva. A Josi, sim, cada palavra que a Rafael disse eu me identifiquei, parabéns Josi. E viu na prática também, menina. Dalva, eu já tomei muitos remédios pela ansiedade, hoje não tenho mais, a terapia me ajudou 100% aí, ó. Possível, a Andréia falou sim, né? A Michelle colocou aqui, né? Gente, essa pessoa que eu citei aqui, com todas essas questões, tomando tarja preta, tarja vermelha, ganhando benefício do governo, não tinha como trabalhar, essa pessoa sou eu. Fui eu no passado. Então eu posso dizer para vocês com toda credibilidade, com toda clareza, porque eu já tive essas questões, muitas, e eu posso dizer para você que é possível sim a resolução, quando se busca terapia, tratamento adequado, tratamento direcionado, você também consegue, gente. Se eu conseguir, você também consegue, gente, é ser humano. Eu não quero que vocês me vejam falando, Rafael é perfeito, nossa, Rafael, né, toda a competência, gente, eu era tímido, inseguro, eu não me expressava. Duas pessoas na minha frente, eu já me travava, 2 pessoas. E agora imagine com vocês aqui, com pessoas presenciais, assim, tudo o que eu sou agora, ninguém dava fé em mim. Mas é possível, porque você também pode. Agora eu tenho o privilégio de contribuir com pessoas do Brasil e do mundo. Atuo no mundo inteiro. Tenho pessoas que eu estou cuidando nos Estados Unidos, Inglaterra, Europa, partes da Europa. Isso porque, assim como eu tive resultados, eu decidi que outras pessoas também deveriam ter esse conhecimento que medicina germânica, o método que eu atuo, a especialização que eu busquei para poder agregar ainda mais, para poder contribuir, igual a Josi falou, uma conversa já tive os meus resultados, acabou minhas dores. É possível para você também, porque o objetivo de estar contribuindo é para que você, quanto mais pessoas, melhor poder compartilhar desses resultados, porque é isso que vai trazer esses resultados maravilhosos. E contem comigo, meus queridos, que com certeza será um grande prazer contribuir ainda mais. Excelente, Rafa. Eu não conhecia essa história não, hein? Não? É mesmo, eu não falei pra você. Não. Parabéns, meu amigo. É muito bom. Eu fico muito feliz assim quando eu vejo casos, né, de profissionais da área da saúde e tal, que estiveram do outro lado, né, por assim dizer, né, com o paciente e através do autoconhecimento, da motivação que você teve, não, isso a realidade é que eu vou mudar. E você estudou, você se profissionalizou, aceitou, foi humilde em aceitar, né, quando você precisou. E hoje você está passando para outras pessoas o passo a passo que você fez, né? Olha, tá vendo? Questão de reclamar, meu querido reclamava demais. Meu Deus do céu, eu era a vítima, sabe? Eu estou trazendo aqui as questões e eu já passei por isso. Eu sei como é estar nesse posicionamento, sei como é sofrer buscando afeto, né? Eu sei como essas questões são terríveis, sabe? Passar por essas questões não foi fácil.
Mas é possível, né? É totalmente possível. Era complicado, eu era complicado de lidar, viu? Era muito complicado. E é um prazer poder estar contribuindo com pessoas, né? Ajudando, assim, poder trazer toda essa resolução, compartilhar, me desgastar, né? Em prol dos resultados, em trazer, poder compartilhar esse caminho, né? E poder alcançar resoluções incríveis, assim como eu também pude ter essas resoluções incríveis. Sem dúvida, meu amigo. Parabéns. Agora a pergunta que não quer calar. O pessoal quer saber se vai ter alguma coisa, benefício aí, era uma horinha de live. Quem quer presente? Quem gostaria de ganhar uma sessão de avaliação direcionada comigo, meus queridos? Ó, De mas pra... até 50 minutos. Coloca aqui, gente, eu quero. E vai ser um prazer contribuir. E lembra que nessa sessão eu vou contribuir com terapia também. Quero avaliar, quero ter clareza das questões que você está passando, poder te mostrar um caminho e contribuir para que você possa ter os resultados, assim como a Josi teve, né? Puxa, estou sem dor, assim como muitos queridos clientes teve também, muitas queridas pessoas que fizeram a avaliação, né? Que aceitaram esse presente. Parabéns por você que está colocando aqui, ó, eu quero, Lucilene, Valéria, eu quero, a Criseu, a Brueu, a Miral de Salles, eu quero, Michele Freires, estilo eu quero. Parabéns, gente. A Blue, e eu vou fazer o seguinte, eu vou acrescentar horários até, ó, é um desafio que eu estou colocando aqui, até no final da terceira semana do mês que vem, eu vou atender a todos vocês, viu? Então, eu faço questão de colocar urgência e acrescentar horários, se for possível colocar encaixe, e colocar o encaixe para poder atender cada um de vocês. Aqui na live, se der ainda lá nos comentários de quem for assistir depois, então a gente vai colocar aqui certinho, até onde der, porque o objetivo desse mês e do próximo mês é contribuir. Vocês perceberam que Rafael deu presentes esse mês, né, por meio do Endel, transferindo presentes. Então eu vou estender para até o próximo mês contribuir com vocês. Eu quero, parabéns, gente. Marlene, eu, a Lucilene Urgência, maravilha. A Elisane, eu quero. Bru, eu quero. Claro que eu quero. A Ruby Top. A Carla Xavier, eu. Silvia, eu quero. André Ribeiro. Qual que é a diferença da terapia feita pelo psicólogo e seu trabalho? Eu posso explicar numa live, viu, Andréia? Eu vou trazer uma live, a próxima live que eu vou fazer, eu vou colocar isso como tema, tá? Vou explicar essa questão, porque, ó, gente, há uma diferença. Existe diferença em uma boa parte dos métodos, né? Existe diferença. Então, por isso também que a gente não pode, talvez, pegar trauma, porque num método não deu, o outro não deu, daí achar que tudo não dá. Eu também, pra você ter uma ideia, eu ainda nessa época que eu estava atrás de buscar alternativas para resolver meus sintomas, você acredita que eu fiquei com trauma de terapia? Olha só. Eu peguei trauma de terapia, eu falei, isso não dá certo para mim. Gente, eu tô falando aqui, mas eu já passei por isso, sabe? Porque eu já tentei vários tipos de terapia, eu fui tentando, sabe? Eu falei, caramba, comigo não tem jeito mesmo, né? Mas olha, não desista da resolução, não desista de procurar ajuda, viu, gente? E parabéns quem tá falando eu quero, viu? Parabéns. Show demais, Ó, Rafa. Josi, eu quero pra minha mãe, hein? Perfeito, Josi. Vai ser um prazer contribuir também, menina. Muito bom. Eu quero pedir aqui um favor para todo mundo que comentou aqui, eu quero, que printe a tela do celular de vocês. Eu e Rafa, a gente vai fazer aqui uma pose. Essa live vai ficar salva. Ou seja, mais pessoas vão ter a oportunidade de garantir esse presente. Aí eu queria que vocês printassem a tela. E assim que a gente terminar aqui, vocês compartilhassem nos seus stories. Porque mais pessoas têm a oportunidade de ter esse presente. Se você... Então, bora fazer essa corrente também? Bora! Dessa vez eu vou fazer com joinha. Pronto. Fazer. Um, dois, três. Isso. Olha, teve até Ô, festa. louco! Isso não tava no script. Agora voltou que meu celular ficou em festa também. Já, ó! Coisa Rafa, meu amigo, boa. quero muito lhe agradecer por mais uma live aqui. A gente aqui na sexta-feira, ao meio-dia, falando sobre saúde Coisa boa. mental.
E parabéns aí pelo seu trabalho, viu? Obrigado, eu fico muito feliz por estar contribuindo e com todo esse público maravilhoso que está te seguindo, está tirando proveito dos seus conteúdos. E obrigado, viu, Wendel, por ser essa ponte, por meio de você poder, e outros profissionais estar contribuindo ainda mais com as pessoas. Eu fico muito grato também por isso, viu? E vocês estão falando eu quero, tem para todo mundo, viu? E conte comigo. Show, show de bola. Muito bom, Rafa. Valeu. Me manda depois no WhatsApp direitinho, viu? O link para eu gravar já aqui nos stories. Porque Tá. quem comentou aqui eu quero, você precisa confirmar no link que eu vou compartilhar lá nos stories para vocês clicarem para agendar o dia. Mas achei fantástico, Rafa, isso aí. É bem dinâmico. É só colocar lá, agendou o dia, colocou o horário. E, gente, dê valor a esse horário, viu? Que às vezes, se perder o horário, daí não tem como encaixar depois, tá? Por causa da demanda. Então, escolha o horário, verifica e esteja presente, que é uma forma de valorizar o seu tempo. O meu também será um grande prazer, gente. E é muito legal. Aí é bem tranquilinho, só preencher lá, já escolhe seu horário, só aguardar que eu vou entrar em contato. Top, show demais, Rafa. Obrigadão, viu? Bom Tamo trabalho. junto. Até mais, meu querido. A todos Até mais. vocês, excelente tarde. E Você até também. já, até breve. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que legal, gente. Muito bom, né? Falar sobre saúde mental, saúde emocional. A gente viu aí que é possível se a gente resolver alguns sintomas, né, de forma definitiva, através desse acompanhamento, né, terapêutico com algum profissional que estudou, se profissionalizou para isso. Às vezes a gente recorre ao tio Google, mas o tio Google ele vai dar ali uma informação muito genérica. Como lidar com ansiedade? A ansiedade faz isso, faz aquilo. Só que somente um terapeuta, alguém que estudou, alguém que se profissionalizou, ele vai tratar o teu caso de forma diferente. Cada indivíduo é um ser diferente. Assim como a gente tem a nossa digital, cada pessoa tem uma digital, da mesma forma também. Nossas histórias, nossos traumas, nossas dores, nossas angústias. Cada pessoa passa por um problema diferente. Então não vai ser, por exemplo, uma resposta do Google ou um vídeo que vai, eita, vou fazer isso agora. Ah, eu vou tomar esse chá aqui que vai tirar minha ansiedade. Muito cuidado com isso. Recorra à ajuda de profissionais que estudam, se profissionalizam, se capacitam para atender pessoas. Assim como o Rafael Nunes, que está aqui comigo há mais de 2 anos, acho mais de 2 anos, que a gente está fazendo aqui live, acho que uns 2 anos, que a gente está fazendo live aqui no Instagram, convidando pessoas, a Rafa ajudando aí pessoas a cuidar do emocional. E vocês vão ter esse presente aí que eu vou compartilhar nos stories daqui a pouco. O Rafa vai me passar o link com mais informações para você agendar o dia e o horário que você vai ter uma conversa com o Rafa no Zoom. Ou seja, muita gente cobra esses encontros uma faixa de R$ 150, R$ 200. Rafa está presenteando vocês. Então imagine uma conversa, um bate-papo ali, você ter a oportunidade de receber esse presente aí. Então encarem aí da melhor forma possível, crie essa possibilidade de garantir o horário de vocês. E cuidar da saúde emocional nunca foi despesa, nunca é gasto, é investimento. Então meditem com carinho aí nessa reflexão. Um abraço. Segunda-feira, ao meio-dia, estarei aqui novamente. E vai ser um prazer estar falando sobre saúde mental com vocês. Um abraço. Fiquem com o Jeová e bom final de semana.